Terminei de ler o relatório das Forças Armadas. Que coisa linda e maravilhosa. Eu não sei como é que vocês têm capacidade de falar ainda que as Forças Armadas não estão afirmando que não teve fraude. Então, Alexandre de Moraes, isso é muito cara de pau, mas é muito cara de pau. Eu só queria falar isso pra vocês, só Alexandre de Moraes. Bom, páginas 2 e 3, já fiz um vídeo aqui no canal. Entra aqui na fotinha, vai ter um videozinho lá, eu falando da página 2 e da página 3, certo? Que é com relação à veracidade e à integridade dos dados, que não é possível fazer a verificação, certo? Então dá uma conferidinha lá que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, beleza? Vamos para a página 5 do relatório. Na página 5 do relatório, as Forças Armadas deixam bem claro ali que após todo o processo de verificação e testes, feito em poucas urnas, porque eles não tiveram acesso a todas as urnas, eles viram que as urnas eletrônicas eram fechadas e havia uma comunicação entre a máquina e o servidor de dados. Aí fica a pergunta que todo mundo fez, todo mundo me encheu as paciências. Ai, não tem conexão com a internet. Quem disse que precisa de conexão com a internet? Isso eu já disse aqui. Então ali há preocupação. E sabe por que eu estou dizendo isso? A NASA, sim, a NASA, Programa do Espaço Norte-Americano, onde eles fazem aquelas viagens lá para a Lua, lançam satélites. Então, a NASA já foi invadida. O Pentágono já foi invadido. Mas as urnas eletrônicas não são invadidas. Não podem ser invadidas. Não podem ser invadidas. Não. Página 10 tem um fato muito interessante, muito importante na página 10. Eles fizeram testes em algumas urnas. Na verdade, eles fizeram testes em 578 urnas, certo? Das 578 urnas, 292 urnas tiveram um ok entre 75% a 82% de confiabilidade. 102 urnas tiveram acima de 82% de confiança. E 186 urnas tiveram abaixo de 75% de confiabilidade nos seus resultados. 186 urnas no universo de 570. Página 15. Página 15. Papai, como diz o meu xará Malafaia. Das urnas que eles fizeram as verificações, 20 urnas. E foi no universo de, acho que foi, se não me engano, as 576, eu não anotei ali. No universo das 576 urnas, 20 urnas não tiveram seus dados liberados. Não teve boletim de urna, não teve o QR Code, não teve nada, nenhuma informação. 20 urnas no universo de 500 urnas. Precisa falar mais alguma coisa? Essas 20 urnas correspondem a 4,3% dos votos apurados. Que eles fizeram nas verificações deles. 4,3. Aí é só fazer uma conta básica, conta boba, conta besta. Se esses votos realmente forem incorretos, a diferença de votos dá mais ou menos 4 milhões de votos. 4 milhões e 600 mil votos, mais ou menos. 4 milhões.
Você sabe quando dá 4 milhões? Tirando 4 milhões do seu Nine, Bolsonaro venceria por 600 mil votos. Urna eletrônica. Você é confiável. Detalhe, essas 500 urnas foram apenas em locais aonde possuem alguma instalação militar das Forças Armadas. Ou tem alguma unidade do Exército, ou tem alguma unidade da Marinha, ou tem alguma unidade da Aeronáutica. Então não é, por exemplo, aqui na minha cidade que não tem nada, não tem nem tiro de guerra. Então aqui não teve esse tipo de verificação. Lá pro Nordeste, lá pro Norte, também que é mais difícil, normalmente vai ser cidade litorânea, cidade mais importante, capital. Normalmente é isso, mas foram só 500 urnas apuradas. Das 500, 20 apresentaram essa inconsistência de dados. E aí? Pois é, né? Página 16, ai, página 16, como eu te amo, página 16. Eu também já fiz um vídeo sobre a página 16 no primeiro turno. No primeiro turno, que foi o tal dos votos em trânsito. A pergunta que não quer calar é: se o voto não é acessado remoto, ele não tem a verificação de comunicação externa, como é que a pessoa no Amazonas que votou numa outra urna eleitoral com a prévia autorização da justiça, como ele conseguiu fazer esse voto em trânsito e o voto dele computar lá na sessão? E aí? Lá no primeiro vídeo que eu fiz, eu questionei com relação ao horário. Mas o horário, já fiz o levantamento da informação que realmente, a partir desta eleição, os horários seguem o horário de Brasília, independente do fuso horário nacional. Então, se você está em Fernando de Noronha, se você está no Acre, o horário é o horário de Brasília, independente do horário que você esteja no solo nacional. Ok? Mas se você tem o voto em trânsito, como é que você que votou, por exemplo, lá em Fernando de Noronha com voto em Rio Branco, vamos dizer assim, como é que quando deu 3 horas da tarde e fechou a urna no Acre, o seu voto já foi computado, sendo que não tem a comunicação? E aí? Pois é, né? Difícil explicar essas coisas, né? Mas tá bom. No resultado do primeiro turno, as Forças Armadas fizeram um levantamento, primeiro e segundo turno, mas eu peguei os dados apenas do segundo turno, tá? Eles fizeram o comparativo entre dados, boletim de urna, o dados do site do TSE, boletim de urna, que é aquele que imprime e cola na porta da sessão eleitoral, e o QR Code, que é gerado e você pode acessar pelo boletim de urna do celular, no aplicativo do Meu Voto. Só no segundo turno, eu posso falar depois do dado do primeiro turno, mas no segundo turno, 4,38% das urnas apuradas, apenas as urnas apuradas, lembrando que são sessões que apenas aonde sede das Forças Armadas, ou possui uma unidade do Exército, ou possui uma unidade da Aeronáutica, ou possui uma unidade da Marinha, certo? Então, dessas cidades que possuem apenas esses pedaços das Forças Armadas, 4,38% das urnas deram divergência. Pra cima de Moá, pra cima de mim, vocês estão de sacanagem, né? Hein, faz isso comigo não. Vamos ser amigos, vamos falar sério, né? Página 20 do relatório. Sobre o código-fonte, é deixada ali uma instrução, que na parte das conclusões finais, eles falam isso durante o relatório, e nas conclusões finais eles deixam isso bem claro. Não é possível acessar o código-fonte das urnas eletrônicas. Eles não deixam acessar o código-fonte das urnas eletrônicas. E se você ver o meu vídeo explicando como é que funciona o voto na urna eletrônica, tem aqui os vídeos ainda estão lá no ar, os 2 vídeos estão lá no ar ainda. Um tá no fixado e o outro tá mais para baixo um pouquinho.
Então pode entrar lá, dar uma olhadinha e olhar como é que funciona a questão do voto. Você vai entender, você vai ver. E novamente na página 20 eles falam que eles relataram lá na página 5, né? O problema da conexão de rede que existe. E ali até eu citei, a NASA é invadida e a urna eletrônica não. 100% confiável. Nível Tabajara de segurança. Pois é, né? E aí, eu quero deixar um questionamento para você aqui, para você pensar também. Para você pensar e não ficar só me ouvindo, blá, 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 blá. Igual eu respondi o rapazinho no outro vídeo lá. Como é que ele chama? O Brian, respondi o Brian. Não vá por fake news. Se você tá achando que eu tô falando é uma desinformação, vá atrás de você. Pega o relatório das Forças Armadas. São 22 páginas só. 22 páginas só. Dá 24 porque uma são referências e a outra é o menu dos anexos que eles colocaram. Mas de relatório mesmo, são 22 páginas. Bem dizer mesmo, são 21, porque uma é só de assinatura. Você vai gastar um pouco mais de tempo. Leia esse relatório. Você não está acreditando no que eu estou falando? Leia, pode pegar lá, ó. Página 2, página 5, página 10, página 15, página 16 e página 20. Pode ler lá, nas páginas, tudo que eu citei. Pode pegar lá, tem 22 páginas. E um outro bônus aqui, até se você quiser também, novamente falando, se você quiser ir atrás, não precisa acreditar no que eu estou falando, vá atrás da informação. Mas, aqui, ó, Lei 4.737, que é a Lei Eleitoral de 1965, essa lei fala que quando há suspeita na questão da validação dos votos, a eleição pode ser anulada. Está na lei, vai lá ler. E o mais interessante dessa lei é o seguinte: ela não foi revogada em nenhum momento, principalmente esse artigo. Ele não foi revogado, ele não foi dada alteração na lei, não foi feito nada. A única coisa que existe é que em 1997 foi alterada a lei foi criada a lei para a lei eleitoral, a lei para a urna eletrônica, que é um pouquinho diferente da urna que estava sendo avaliada naquela época. Então, pessoal, pesquise, leia, vá atrás. Não precisa acreditar no que eu estou falando. O que eu estou falando, pega o relatório, vai ler. Você vai ver a diferença. Falou.